Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Filipenses 3:13. Pai eterno e poderoso, nós começamos esta oração não com palavras vazias, mas com a tua verdade viva. Porque o Senhor deixou claro na tua palavra que o passado não é moradia, é aprendizado. Que o que ficou para trás não define quem somos, mas prepara quem estamos nos tornando. Agora, Deus, eu falo diretamente com quem está ouvindo esta oração. Com essa pessoa que sente que a vida está travada, que nada anda, que parece estar sempre começando do zero. Com quem carrega culpas antigas, erros repetidos, feridas que ainda sangram em silêncio. Pai, há pessoas aqui que não dormem em paz, que sorriem por fora, mas por dentro vivem presas a um capítulo que o Senhor já encerrou. Hoje não é uma oração comum. Hoje é um propósito espiritual. Hoje é um ponto de virada, porque o Senhor está mais interessado no futuro dessa pessoa do que em qualquer erro do passado dela. O Senhor não chama pelo histórico, chama pelo destino. Eu consagro agora este propósito, que enquanto esta oração avança, cadeias mentais sejam quebradas, que a voz da acusação seja silenciada, que toda palavra que dizia "você não vai conseguir", "você sempre falha", "já era tarde demais", caia por terra agora, em nome de Jesus. Deus ensina essa pessoa a fazer como Paulo, esquecer o que ficou para trás, não como quem apaga a memória, mas como quem se recusa a viver preso nela. Porque quem vive olhando para trás nunca consegue correr para frente. Hoje nós declaramos: o passado não tem mais autoridade, a culpa não governa mais, o medo não decide mais. O Senhor está chamando essa pessoa para avançar, para romper, para entrar em um novo nível espiritual, emocional e até financeiro. Ativa agora uma mentalidade de futuro. Que essa pessoa comece a se ver como o Senhor a vê, cuidada, madura, restaurada e em movimento. Que esta oração seja o início de uma nova estação, de uma nova postura e de uma nova história. Em nome de Jesus, nós começamos este propósito. Pai querido, agora nós avançamos mais fundo neste propósito, porque o Senhor não trata apenas sintomas, o Senhor trata raízes. Há ciclos que se repetem na vida dessa pessoa, Deus. Relacionamentos que começam bem e terminam mal. Projetos que parecem promissores, mas sempre travam no meio do caminho. Emoções que oscilam, fé que às vezes sobe, às vezes desaba. Pai, isso não é coincidência. Isso é um ciclo que precisa ser quebrado. Hoje, em nome de Jesus, nós declaramos o fim de todo ciclo que nasceu no passado e tentou se perpetuar no presente. Todo padrão emocional herdado, toda dor não tratada, toda palavra negativa lançada lá atrás e que ainda ecoa dentro da mente dessa pessoa, agora perde força. Deus, toca nas memórias que ainda doem. Toca nos traumas que foram empurrados para debaixo do tapete. Toca naquele dia que essa pessoa nunca esqueceu. Naquela perda que marcou. Naquela humilhação que feriu a identidade. Pai, o Senhor estava lá, mesmo quando ela achou que estava sozinha. Agora, Espírito Santo, entra como terapeuta da alma. Onde houve rejeição, libera aceitação. Onde houve abandono, libera pertencimento. Onde houve culpa, libera perdão. Porque ninguém consegue construir um futuro saudável carregando um passado doente. Nós repreendemos agora toda a autossabotagem. Toda vez que essa pessoa chega perto de avançar e algo dentro dela mesma a faz desistir,
recuar ou duvidar. Isso cai por terra agora. Ela não nasceu para viver pela metade. Ela não nasceu para sobreviver, mas para avançar. Reprograma a mente, Deus. Troca pensamentos de derrota por mentalidade de progresso. Onde havia eu não consigo, planta eu estou em processo. Onde havia sempre foi assim, planta Deus está fazendo algo novo. Onde havia medo do futuro, planta expectativa e visão. Hoje essa pessoa deixa de ser prisioneira do que passou e começa a ser parceira do que o Senhor está construindo. Ela não caminha mais olhando pelo retrovisor, mas com os olhos fixos na promessa, porque o Senhor não chama para trás, o Senhor chama para frente. Em nome de Jesus o ciclo se quebra, a mente se alinha e o coração se prepara para avançar. Pai amado, neste momento do propósito, nós entendemos que o futuro não se acessa apenas com fé, mas com posicionamento. Porque o Senhor faz promessas, mas também exige postura. O Senhor abre portas, mas espera decisão. E hoje essa pessoa decide se alinhar com o que o céu já liberou. Deus tira essa pessoa da posição de vítima e coloca na posição de protagonista da própria história. Que ela pare de esperar que tudo mude ao redor e comece permitindo que o Senhor mude primeiro dentro dela. Porque quando o interior se alinha, o exterior responde. Gera disciplina espiritual. Ensina essa pessoa a não depender apenas de emoção, mas de constância. Que ela ore quando sentir vontade, mas também quando não sentir. Que ela confie não só quando tudo está bem, mas principalmente quando tudo parece confuso. Porque o futuro é construído nos dias comuns, não só nos dias de vitória. Hoje nós declaramos que essa pessoa se levanta com visão. Ela começa a planejar, a se organizar, a pensar diferente. Onde antes havia improviso, agora há estratégia. Onde antes havia ansiedade, agora há clareza. Onde antes havia medo de tentar de novo, agora há coragem para recomeçar melhor. Pai, quebra a mentalidade de atraso. Essa pessoa não está atrasada, ela está em preparação. O tempo que pareceu perdido foi tempo de maturação. O silêncio que doeu foi treino de confiança. Nada foi em vão. Tudo cooperou para formar alguém mais forte, mais sábio e mais sensível à tua voz. Espírito Santo, ativa sonhos que estavam adormecidos. Projetos que foram engavetados por causa de frustrações, críticas ou fracassos passados. Que essa pessoa volte a sonhar sem culpa, sem medo e sem se diminuir. Porque o Senhor não desperta sonhos para zombar deles, mas para realizá-los no tempo certo. Hoje essa pessoa ela assume uma nova postura. Ela não corre mais atrás do passado tentando consertá-lo. Ela corre em direção ao futuro para construí-lo com o Senhor. Ela entende que Deus não está preso ao que foi, mas totalmente comprometido com o que será. Em nome de Jesus, o futuro começa a se manifestar a partir de agora. Pai poderoso, neste nível da oração nós entendemos que não basta querer mudar, é preciso decidir mudar, porque decisões no espírito produzem movimentos no natural. Hoje essa pessoa toma uma decisão firme diante do Senhor. Ela não vai mais negociar com o passado. Dá autoridade espiritual agora. Autoridade para dizer não ao que atrasa. Autoridade para cortar vínculos que drenam energia, fé e visão. Autoridade para se afastar do que parece confortável, mas impede o crescimento. Porque nem tudo que é familiar vem do Senhor. Hoje nós quebramos alianças emocionais com versões antigas dessa pessoa. A versão que aceitava migalhas.
a versão que se contentava com pouco, a versão que se diminuía para caber em lugares que Deus nunca chamou para permanecer. Essa versão ficou no passado, e o passado não governa mais. Pai, fortalece o não dessa pessoa. Não para o medo, não para a procrastinação, não para a culpa, não para a comparação. Porque toda vez que ela diz não para o que não vem de Deus, ela diz sim para o futuro que o Senhor preparou. Espírito Santo, sela decisões hoje. Decisão de mudar hábitos, decisão de se afastar de ambientes tóxicos, decisão de cuidar da mente, do coração e da fé, decisão de parar de viver refém da opinião alheia. Quem anda com Deus não pode viver preso à aprovação humana. Nós declaramos que toda tentativa do inimigo de trazer o passado de volta em forma de lembrança, acusação ou nostalgia enganosa será frustrada. O que Deus perdoou não pode mais ser usado como arma. O que Deus encerrou não pode ser reaberto. Hoje essa pessoa se levanta com autoridade espiritual e diz: chega. Chega de andar em círculos. Chega de repetir dores. Chega de sobreviver. Agora é tempo de avançar com consciência, maturidade e direção. Pai, confirma no espírito dessa pessoa que o Senhor está à frente. Que mesmo sem ver tudo claramente, ela pode dar o próximo passo. Porque fé não é enxergar o caminho inteiro, é confiar em quem guia cada passo. Em nome de Jesus, o rompimento está feito, a decisão está selada e o futuro já começou. Neste momento da oração, nós entendemos que o Senhor não entrega um novo futuro a uma identidade quebrada. Por isso, antes de abrir portas maiores, o Senhor cura por dentro. Porque destinos fortes exigem estruturas internas firmes. Deus toca na identidade dessa pessoa. Há marcas que o passado deixou que não eram para permanecer. Rótulos impostos por pessoas, situações ou fracassos que tentaram definir quem ela é. Mas hoje o Senhor apaga esses nomes antigos e reafirma a identidade verdadeira. Filho, filha, escolhido, chamada, separado para avançar. Pai, cura a autoestima ferida. Cura a sensação de nunca ser suficiente. Cura o sentimento de estar sempre correndo atrás, sempre tentando provar algo. Essa pessoa não precisa mais se provar para ninguém, porque já foi validada no céu. Espírito Santo, fortalece o interior. Dá estabilidade emocional. Que essa pessoa não viva mais refém do humor, da ansiedade ou do medo do amanhã. Que ela aprenda a se sustentar na tua presença, mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente. Ensina essa pessoa a se respeitar, a reconhecer limites, a parar de se comparar com o ritmo dos outros. Cada processo é único, cada jornada tem seu tempo. O futuro dela não depende da velocidade alheia, mas da fidelidade ao próprio chamado. Hoje nós quebramos a voz interna que diz: você não merece, você vai estragar tudo, isso é bom demais para você. Essa voz não vem de Deus. O Senhor não abençoa para depois retirar. O que Ele entrega, Ele sustenta. Pai, prepara essa pessoa para receber sem culpa, para prosperar sem medo, para crescer sem se sentir mal por isso. Porque muitos não avançam não por falta de oportunidade, mas por não se acharem dignos do que Deus está oferecendo. Hoje essa pessoa se vê com os olhos certos. Ela não é o erro que cometeu. Ela não é o trauma que sofreu. Ela é o projeto de Deus em andamento. E o Senhor não abandona obras que começou. Em nome de Jesus, a identidade é restaurada, o interior é fortalecido e o coração está pronto para o futuro. Pai eterno, neste estágio do propósito, nós reconhecemos que o Senhor trabalha com tempo, processo e propósito.
Porque o futuro que o Senhor prepara não é frágil, é estruturado. E tudo que é bem construído leva tempo. Deus cura a pressa dessa pessoa, a ansiedade que faz querer resultados imediatos sem respeitar o processo. Ensina-a a confiar no teu tempo sem perder o movimento. Porque esperar em Deus não é ficar parado, é caminhar com paciência e obediência. Pai, ajuda essa pessoa a discernir esta estação. Nem toda porta fechada é rejeição. Muitas são proteção. Nem todo atraso é perda. Muitos são livramentos. O Senhor está organizando detalhes invisíveis, alinhando pessoas, preparando ambientes e fortalecendo o caráter para sustentar o que está por vir. Hoje nós declaramos paciência ativa. Essa pessoa não desiste, mas também não se desespera. Ela continua plantando, mesmo quando ainda não vê colheita. Continua orando, mesmo quando o silêncio incomoda. Continua sendo fiel, mesmo quando ninguém reconhece. Porque quem entende o tempo de Deus não abandona o processo no meio do caminho. Estabelece fundamentos novos. Há hábitos que precisam ser construídos agora para sustentar o futuro. Rotinas saudáveis, decisões conscientes, compromissos espirituais. O Senhor não quer apenas levar essa pessoa para um novo lugar, mas mantê-la lá. Espírito Santo, ensina a discernir quando acelerar e quando esperar, quando falar e quando se calar, quando insistir e quando soltar. Sabedoria é saber que nem todo movimento é avanço e nem todo silêncio é atraso. Pai, tira o peso da comparação. O relógio de Deus não funciona pelo tempo dos outros. O Senhor não chega atrasado e nem se adianta. Ele chega no momento exato. E quando chega, tudo faz sentido. Hoje essa pessoa entende. O futuro não está distante, ele está em construção. Cada oração, cada escolha certa, cada dia de fidelidade está colocando um tijolo nessa nova etapa. Nada é em vão, nada é desperdiçado. Em nome de Jesus, o coração descansa, a fé permanece firme e o novo ciclo está sendo edificado. Chegamos ao encerramento deste propósito não como quem termina, mas como quem é enviado. Porque orações verdadeiras não finalizam em palavras, elas continuam em atitudes, decisões e transformação diária. Hoje nós declaramos diante do céu e da terra que essa pessoa não sai igual a como entrou. Algo mudou por dentro, algo foi alinhado, algo foi curado. O passado perdeu a força e o futuro ganhou voz. Pai, libera agora promessas claras sobre a vida dessa pessoa. Onde houve confusão, libera direção. Onde houve escassez, libera provisão. Onde houve instabilidade, libera firmeza. Onde houve lágrimas, libera colheita. O Senhor não trabalha com restos. O Senhor trabalha com novos começos. Nós declaramos que portas certas se abrem e portas erradas se fecham. Que conexões divinas substituem vínculos tóxicos. Que oportunidades alinhadas com o propósito aparecem no tempo certo. Essa pessoa não vai mais correr atrás do que não foi chamada para carregar. Espírito Santo, acompanha essa pessoa nos próximos dias. Lembra desta oração quando o desânimo tentar voltar. Relembra-a de que Deus está mais interessado no que ela vai se tornar do que no que ela já foi. Nós enviamos essa pessoa para viver uma nova estação, com mente renovada, coração curado e visão alinhada. O que ficou para trás ficou. O que está à frente começa agora. Em nome de Jesus, este propósito está selado, este ciclo está encerrado e o futuro já está em movimento. Amém.